Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje vamos continuar nossa playlist de Estática para Engenharia Civil e nessa aula vamos ver um momento em relação a um eixo, ok? Na última aula a gente viu o momento em relação a um ponto e nessa aula vai ser em relação a um eixo. É o momento de uma força, claro. Estamos interessados em conhecer o momento produzido pela força F em torno do eixo OL. Eixo OL, que é dessa linha tracejada verde, ok? Definido por um vetor qualquer ou dois pontos. Nesse caso do eixo que a gente vai analisar é por dois pontos, o ponto O que está aqui e o ponto L que está aqui em cima. Podemos primeiramente calcular o momento da força em F em torno do ponto O, ou qualquer ponto ao longo do eixo. Por exemplo, podia ser em relação ao ponto L, podia ser em relação a esse ponto P, tanto faz, ok? E daí a gente vai ter que o momento em O vai ser igual ao vetor posição de O até A, produto vetorial com F. Isso não é novidade, a gente viu na última aula, né? Se você não viu, eu recomendo ver, é bem importante. Continuando, onde M é um vetor perpendicular ao plano formado entre R, no caso vetor posição OA, e F, com sentido de acordo com a regra da mão direita. Se conhecemos o eixo OL, conhecemos o vetor unitário OL, que indica a direção de OL. Se aplicarmos o produto escalar entre o momento em O e o vetor unitário OL, podemos obter o ângulo entre os dois vetores e, consequentemente, a projeção do momento em O ao longo do eixo OL, dado por momento do eixo OL. Então, a gente vai ter aqui, a gente tem o momento O, produto escalar com o vetor unitário OL, que vai ser igual ao momento em O, produto escalar com o cosseno de θ. No caso, qual a diferença desse momento em O e desse momento em O? Esse momento em O vai ser a intensidade. E esse outro momento é em relação às coordenadas. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, a intensidade pode ser 60 kN, 50 newtons. E as coordenadas vão ser tipo 30i, que a gente já viu isso em outras aulas, 40j, menos 50k. Entenderam? Só para dar uma revisada que às vezes tem gente que esquece. Onde o momento em O, produto escalar com θ, vai ser igual ao momento OL, que é a magnitude MOL, com direção vetor unitário OL. Logo, o momento OL vai ser igual ao momento em O por produto escalar com o vetor unitário OL. Isso daqui a gente vai ter, que vai ser o momento OL, muitos OLs, né? Que vai ser igual ao vetor posição de O até A, produto vetorial com a força F, produto escalar com o nosso querido vetor unitário OL. Então, aqui produto vetorial e aqui produto escalar. E daí, o vetor completo, a gente vai ter aqui o MOL, a mesma coisa que a gente falou antes, e de novo o produto escalar com o UOL, ok? Só que aqui, no caso, vai ser para a gente conseguir as coordenadas, tá? Por isso que aqui é diferente. Ó, por que aqui... Ai, meu Deus, que bagunçado que tá. Pronto, ó. Aqui tá só assim. E por que do nada adicionou esse UOL? Pela razão de aqui ser as coordenadas, ok? E o anterior é a intensidade. Dessa forma, a magnitude de MOL pode ser expressa por, que é no caso o que a gente viu antes, o que a gente viu aqui, apenas sendo replicado, ok? E daí, olha essa conta gigantesca. Eu sei que talvez essa parte da matéria tá meio confusa, mas é que depois eu vou chegar na fórmula que a gente vai ter que usar, mas para isso primeiro eu tô desenvolvendo ela, ok? Então, a gente vai ter que o MOL vai ser o produto vetorial entre o vetor posição A e algum ponto escolhido dentre o eixo, e também produto vetorial com F, né, no caso, e daí a gente vai obter isso daqui. E o UOL vai estar nessa parte aqui, fazendo o produto escalar. E daí a gente já viu isso a gente já viu o produto escalar e a gente já viu o produto vetorial. A gente vai resolver isso, e o que a gente vai obter, depois de tudo, vamos obter isso daqui. Ou, se você quiser ver de uma maneira melhor, que é a maneira que eu prefiro, é assim. E pronto, todas essas contas que a gente viu até agora era apenas pra gente conseguir chegar nessa querida determinante. Então, ao final, o que a gente tem é que o nosso momento em relação ao eixo OL
vai ser igual a essa determinante aqui, ok? Espero que tenham entendido e agora vamos fazer um exemplo para que isso possa fixar na cabeça de vocês. Então, o que a gente fez antes não importa muito, o que importa é esse resultado que a gente obteve, porque é ele que a gente vai usar para resolver os exercícios. Tipo, é importante você entender o que a gente fez. Se você tiver entendido, é muito bom. Mas o foco é realmente nessa fórmula, ok? Bem, galera, vamos começar aqui a fazer o nosso exemplo 2.4. Nesse exemplo diz o seguinte: determine a magnitude do momento que a força F exerce em relação ao eixo Y. Aqui a gente tem o nosso eixo Y, que está marcado com a linha tracejada verde, que é o que a gente vai analisar. Então vamos pensar um pouco primeiro no eixo Y. O que a gente vai ter? A gente vai ter, se a gente for analisar, olha só, aqui tá. Tá, pronto. Qual vai ser o vetor unitário desse eixo Y em x? Vai ser zero, porque ele não possui nenhum vetor unitário, ele não está em x, ele não está um pouco inclinado. Não, então é zero. E o vetor unitário em y do nosso vetor, do nosso eixo y? Vai ser igual a 1. Ele está totalmente nesse vetor, nesse eixo, nesse vetor unitário. E em z também vai ser zero, porque novamente ele não está assim, ele não está pegando no eixo z. Ele está completamente no eixo y, ok? Já é bom a gente entender isso. Continuando a analisar o nosso problema, deixa eu dar uma apagada aqui. A gente tem o nosso vetor f e a gente tem o nosso ponto O e o ponto A. O ponto O vai ser o ponto que a gente vai pegar do nosso eixo para analisar. O ponto A é o ponto em que começa a nossa força F. E aqui temos o... Ai, ficou muito torto, mas tá. Aqui a gente tem o vetor posição ROA ou simplesmente vetor posição A. Ok? Agora deixa eu apagar novamente aqui. Vamos analisar o nosso vetor posição A para saber as coordenadas dele. Vetor posição OA, a gente tem o seguinte. Vamos começar analisando o nosso eixo X. Vamos decompor esse nosso vetor. Lembrando que esse vetorzinho aqui é azul, tá? Ó, decompus ele, meio feio. Meu Deus, que horror. Decompus ele, mas tá meio feio isso daqui. Deixa eu apagar, né? Tem que ser um pouquinho bonitinho. Pronto. Agora vamos analisar ele. Aqui diz que ele tem 4 metros em x, mas, se vocês perceberem, está no sentido contrário ao sentido que o eixo x considera positivo. Então vai ser menos 4i. E agora a gente tem que analisar o j. O j está no sentido positivo, porque ele está indo no mesmo sentido que vai o eixo y. Então vai ser mais 2j, ok? A gente vê aqui ó, no final que é 2, tá? Para caso alguém tenha ficado perdido. E o nosso eixo z, a gente percebe que o vetor positivo vai nessa direção, enquanto na decomposição a gente percebe que é o contrário. Então vai ser menos 3k. Ok? Então esse é o nosso vetor posição ROA. Então vamos continuar aqui. Aqui tem o nosso vetor posição. Ah, esqueci de adicionar os metros, é muito importante, né? Senão fica apenas uma informação sem unidade. Não esqueçam dos metros. A gente tem que o momento de O vai ser igual ao vetor posição a produto vetorial com F. E aqui a gente tem que o nosso momento em O vai ser igual ao produto escalar com o vetor unitário Y, que vai ter o nosso momento em Y, que é o que a gente quer descobrir, porque apenas existe momento em Y, não existe momento em X ou em Z, pelo fato de não existir vetor unitário neles, do nosso eixo estar localizado apenas no eixo Y, ok? Então, o MY é o que a gente quer descobrir. O nosso vetor unitário, o Y, é J. Logo, a gente tem que o momento em Y é igual ao momento em O, produto escalar com o nosso vetor unitário J. A gente vai ter que o nosso momento em Y é igual ao vetor posição A, produto vetorial com F, produto escalar com o Y. E aqui a gente chega na nossa querida determinante que a gente viu anteriormente na aula, que a gente descobriu a fórmula, que é muito importante. E agora a gente vai apenas substituir. Então tá, o yx vai ser 0, o y1 vai ser 1, o yz vai ser 0, porque tanto x quanto z não existe vetor unitário nestes, mas apenas pela questão do eixo estar completamente no y, tá? Por isso que ambos vão ser 0. E agora, RAX vai ser quanto? RAX vai ser menos 4, RAY vai ser mais 2, RAZ vai ser menos 3, e o FX e o FY, quanto é que vai ser? A gente tem que dar uma olhada nessa informação que foi nos dada no começo. Opa!
que vai ser menos 20i mais 50j mais 30k. Menos 20 mais 50 e mais 30. Então, vocês podem olhar que essa determinante que eu fiz, meio feia, meio horrorosa, é o que a gente tem aqui. Vocês podem só fazer ela e daí vocês vão reparar que vai dar 60 mais 120, ok? E daí com isso a gente vai conseguir que o nosso momento em y é igual a 180 newtons por metro, ok? O vetor my é dado por 180j, ok? Então essa foi a videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem entendido, se puderem deixar um like, se inscrever, eu agradeceria muito. Muito obrigada. Tchau, tchau.